Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começar, te pedir que dê um like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com outros curiosos e te inscreve no canal se tu achar interessante. Vou falar hoje de um assunto que talvez poucos pensem sobre ele, que é como trafega os dados de internet hoje em dia. Quase todo mundo imagina que a internet viaja pelo espaço através de satélites, mas a verdade é que mais de 95% de todo o tráfego mundial passa por cabos submarinos. São instalados, inclusive, no fundo dos oceanos e a profundidades que podem passar de 6.000 metros de profundidade. Essa informação surpreende muita gente, porque a ideia de satélite, principalmente hoje em dia, parece mais moderna, mas na prática os satélites têm um certo atraso nos dados e são muito caros, né? Os cabos submarinos são enormes estruturas com camadas de proteção, aço, isolamento, fibras óticas. E é por essas fibras óticas que a luz carrega os dados. Literalmente a luz viajando aí por milhares de quilômetros de cabos é o que transmite aí terabytes de informação por segundo. Para colocar esses cabos no fundo do mar, são necessários navios especializados nessa operação. Eles desenrolam quilômetros e quilômetros de cabos, enquanto navegam em posições muito bem controladas. Em áreas rasas, as máquinas enterram o cabo no leito do mar para evitar danos. Em águas profundas, só deixa o carro lá, porque dificilmente teria alguma avaria. Empresas de telecomunicações, gigantes de tecnologia e consórcios internacionais são os responsáveis por construir e manter esses cabos. Quando um cabo quebra, o que pode acontecer, até mesmo por terremotos, coisas assim, âncoras de navios, até ultimamente a gente tem visto aí operações militares. Então, os navios de reparo são enviados para localizar o ponto exato do dano, puxam o cabo para a superfície, fazem a emenda que precisa,
conserto e levam novamente esses cabos ao fundo. Os satélites são excelentes para áreas remotas, áreas rurais, mas essa demora que eu falei no transmissões de dados é chamado de latência. A latência dele, dependendo da altitude, pode ser bem considerável para a velocidade de dados que se precisa hoje em dia. A distância que os dados têm que percorrer, eles têm que ir e voltar do satélite. Então, esse tempo é considerável. Então, a espinha dorsal da internet continua sendo cabos físicos. Cento e 124 batimentos cardíacos por minuto. Então, quando a gente envia mensagem, posta uma foto, assiste um vídeo, esses dados viram pulsos de luz dentro das fibras ópticas e esses pulsos percorrem o cabo a velocidades próximas à velocidade da luz e passa por algumas repetidoras a cada determinada distância para aumentar a potência do dado, como se fosse um booster, porque com o passar do tempo, à medida que a luz vai percorrendo o cabo, vai perdendo potência. Os cabos seguem rotas estratégicas nos oceanos, conectando continentes, grandes centros econômicos. Existem mapas públicos, inclusive, que mostram essas rotas. É impressionante ver como o mundo parece uma teia de aranha, de tanto cabo que tem. O Brasil, por exemplo, ele tem cabos para os Estados Unidos, para a Europa e para a África. Essa malha global é que permite que a internet seja realmente mundial. Nesses trechos em que a profundidade é maior aí, mais de 6.000 metros de profundidade, a pressão é absurda. Qualquer equipamento precisa ser extremamente resistente para ser mantido nessa profundidade. E mesmo assim, os cabos funcionam por décadas. O maior desafio não são essas áreas profundas, mas as áreas rasas, onde tem pesca, navio, atividade humana.
E isso pode danificar os cabos eventualmente. Para garantir que a internet não pare, existem vários cabos paralelos entre os mesmos continentes. Se um falha, o tráfego é redirecionado automaticamente. Como ter vias alternativas na cidade para desviar do trânsito. Isso torna a internet bem mais resiliente. Ela dificilmente tem uma falha catastrófica assim que impeça a comunicação entre continentes ou grandes centros econômicos. Tudo que a gente faz online, streaming, chamada de vídeo, jogos, mesmo esses vídeos que tu está assistindo agora aí, depende desses cabos. Sem eles a internet seria muito lenta e instável e principalmente muito mais cara. É quando a gente pensar que uma coisa tão moderna ainda depende dessa parte física aí para funcionar. Cento e 128 batimentos. Cada um desses cabos submarinos comportam inúmeras fibras óticas. Fibra ótica tem quase a grossura de um fio de cabelo. E a luz é modulada para representar informação e sensores e os outros lados, em cada lado das fibras, interpretam esses sinais. É como se estivesse enviando mensagens em código Morse, mas em altíssima velocidade, com bilhões de sinais por segundo. E ainda além de ter várias fibras óticas, ainda se usa a multiplexação. E vários dados podem usar a mesma fibra, desde que com luzes de frequências diferentes, com cores diferentes. Isso permite enviar pela mesma fibra vários dados. Um fluxo de dado independente. Cada cor é um fluxo independente de dado.
Esses repetidores que tem no fundo do mar são cilindros metálicos instalados ao longo dos cabos para amplificar o sinal óptico, para que ele continue forte até o destino. Esses equipamentos precisam funcionar por décadas, sem manutenção, suportando pressão, o frio do fundo do mar e os cabos também, além das fibras óticas que transmitem os dados, eles têm fios de cobre para energizar esses repetidores. Eles precisam de energia. Essa energia vem das estações, das extremidades dos cabos, e como se o cabo estivesse numa rede elétrica mesmo, né? Transmite energia ao longo do cabo para todas as repetidoras, para que elas façam o trabalho de amplificar o sinal. A gente sabe que se tu ligar uma luz, ela vai iluminar por certa distância, mas conforme a distância aumenta, ela não tem a luminosidade suficiente para iluminar. A mesma coisa a luz que passa pela fibra ótica. E por isso que precisa desses repetidores. A gente conhecendo essas coisas, a gente pode ver que mesmo hoje em dia a internet depende muito mais de estruturas físicas do que a gente pode imaginar. Não é uma coisa que vem somente de satélites pelo ar, embora os satélites tenham grande importância, como eu falei, principalmente para áreas mais remotas. Tudo isso aí para que tu possa assistir o meu vídeo aí com tranquilidade. Os batimentos aumentaram para 132. Hoje existem mais de 1.300.000 quilômetros de cabos ao redor do mundo. Cabos ativos. Seria suficiente para dar a volta na Terra umas 30 vezes. E novos cabos continuam sendo instalados para acompanhar a demanda que se tem. Empresas como Google,
Meta, Microsoft, Amazon, são donas ou coproprietárias de muitos desses cabos. Isso porque eles dependem, essas empresas dependem muito de tráfego gigantesco para prestarem seus serviços. Então, quanto maior o controle que elas têm sobre essas infraestruturas, mais rápido e barato elas conseguem operar. Essas empresas são basicamente usuárias e fornecedoras destes dados. Durante a Guerra Fria, cortar cabos submarinos era uma estratégia militar muito frequente. E a gente sabe que dados são tão importantes quanto as armas numa guerra. Por isso que os militares se preocupam tanto com isso. Hoje a gente viu lá na Europa que houveram cabos cortados, aparentemente inadvertidamente, por âncoras de um navio russo. Então, além disso, a espionagem também é um fator de preocupação. Por isso, muitos cabos hoje têm monitoramento constante e rotas alternativas. O primeiro cabo submarino foi lançado em 1850, entre França e Inglaterra, através do Canal da Mancha, ou o Canal Inglês, como chamam na Inglaterra. Mas operou por muito pouco tempo. Em seguida ele parou de operar. E em 1858 foi a instalação de um cabo entre os Estados Unidos e a Europa, que aí sim teve longa duração. Lógico que esses cabos não eram para dados de internet, e sim para o telégrafo. Os cabos estão se aperfeiçoando e ficando mais rápidos, mais eficientes, mais numerosos. Mesmo com os satélites modernos que se tem hoje, com órbita baixa, que diminui a latência, os cabos vão continuar sendo, por muito tempo ainda, o meio principal do tráfego de dados. Cento e 136 batimentos por minuto. O coração está em dia, fazendo o trabalho dele igual os cabos fazem.
Sem os cabos submarinos, o mundo hoje seria completamente diferente. Economias inteiras dependem dessa infraestrutura. Bancos, governos, empresas e pessoas comuns. Tudo passa por essa rede aí invisível que conecta os continentes e nos permite conversar com pessoas do outro lado do mundo e fazendo essas chamadas por vídeo, praticamente sem atraso. A ideia de que a internet depende de fios físicos parece meio antiquado, mas é justamente essa estrutura que garante velocidade e estabilidade aos nossos dados. A surpresa é porque às vezes a gente imagina que para acompanhar a tecnologia é necessário que a gente use os satélites, né? Está acostumado com o sem fio em casa, com Wi-Fi, mas a realidade é mais concreta do que isso. Novos cabos submarinos com fibras mais rápidas, mais eficientes, estão sempre sendo colocados como novas rotas, como backup de rotas já existentes, ou até como rotas alternativas. Repetidores mais eficientes são desenvolvidos constantemente, e a tendência é que a capacidade global do tráfego de dados continue sempre aumentando e se aprimorando. O consumo de dados é sempre cada vez maior. Com mais cabos e mais velocidade, novas tecnologias acabam por surgir também. Realidade aumentada mais fluida, jogos em nuvem sem atraso, comunicação instantânea entre países em lados opostos do globo. E tudo isso depende dessa infraestrutura submarina aí, que constantemente vem se aprimorando. Então essa é a curiosidade que eu queria trazer hoje. Enquanto a gente está nesse treino leve aqui de esteira, os dados da gente estão correndo aí pelo fundo dos oceanos. A internet é mais física do que parece. E se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí, de compartilhar com outras pessoas que também gostem desses assuntos. E te inscreve no canal. Todas as terças e sextas tem vídeos novos. E nos outros dias da semana, com exceção do domingo, tem shorts desses mesmos vídeos.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.